Fala pessoal, tudo bem? Bom, algumas pessoas me perguntam sobre quais as lâminas que eu uso, quais são as melhores lâminas e tudo mais, então eu resolvi fazer esse vídeo para dar o meu parecer, minha opinião para vocês. Antes de falar sobre as lâminas individualmente, eu gostaria de falar que, na verdade, não existe a melhor lâmina e que vai ser unanimamente melhor para todo mundo. Porque existem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. O tipo de pelo, né? Quanto mais grossa é a barba, ou quanto mais cheia é a barba, o rosto, a pele, o quanto aceita mais, é mais, vamos dizer, mais sensível ou menos sensível. A forma que as pessoas barbeiam, né? O ângulo, a pressão, né? A força que você faz. E os utensílios, seja o sabão, seja o pincel, né, a forma com que você inclusive prepara o seu barbear, né, se você tomou banho antes ou não, se você cuidou da sua pele, se, enfim, água quente ou água fria, acho que tudo, muitas coisas influenciam no barbear. A lâmina é apenas uma delas. Outra coisa também que influencia, claro, é o barbeador. Então, por exemplo, se você vai usar uma navalhete, por exemplo, como essa, que também leva essas lâminas descartáveis. Se você vai usar um outro barbeador, por exemplo, essa Gillette da década de 50, que ela é conhecida bastante suave, o barbear dela. Se você está usando uma outra com, né, esse pente aberto, essa Gillette aqui da década de 20, que ela é um pouco mais agressiva. Ou até mesmo, depende se você tem uma lâmina, um barbeador que seja ajustável, como essa Rockwell aqui que eu tenho. Esta aqui, particularmente, eu acho que o ajuste no número 6 ele fica, para mim, fica até que bastante agressivo. Então, depende muito do que você vai o que você vai usar, né? Qual é o aparelho que você usa, qual é enfim, da forma que você se barbeia. Por isso, não existe uma lâmina ideal que vai ser a receita mágica para todo mundo. Claro que existem, se você avaliar em fóruns no YouTube, pessoas mundialmente falando sobre preferência para uma determinada lâmina e que muitas pessoas acabam concordando. É, Mas, bom, existem muitos fatores que influenciam na lâmina. A minha sugestão como vocês podem ver, eu tenho várias lâminas aqui na minha frente, então eu comprei na internet pacotes de lâminas, que eu comprei, na verdade, de uma caixinha individualmente, ou até mesmo algumas pessoas vendem uma lâmina individualmente, assim, separada, em papel, assim, em lâminas, em unidades, ou as caixinhas com 5 ou 10, como vocês podem ver. Então a minha sugestão é sempre testem a maior quantidade de lâminas possível, porque aí você vai poder identificar qual que é a sua preferida. Existem aqui diversos modelos, alguns que eu comprei na Amazon, outros que eu comprei no eBay. Geralmente eles enviam do mundo inteiro. Se para qualquer país, eles tendem a enviar para qualquer país. Já comprei de pessoas na Europa, na África, na Ásia, já comprei em diversos lugares. E já comprei, inclusive, localmente, em farmácia ou supermercado. Ou vendas, lojas de armarinho e vendas e etc. Então, é, bom, de qualquer forma, existem muitas formas de você conseguir lâminas e lâminas boas. E aqui a gente está vendo, claro que eu vou passar um pouco sobre elas, mas aqui a gente está vendo modelos até que são mais caros, outras que são mais baratas, umas que são mais acessíveis, mais fácil de encontrar, outras menos. Por isso que aqui a minha ideia é falar de todas as que eu já testei e, inclusive, cada um na sua localidade pode avaliar se é mais fácil encontrar uma ou outra ou se o preço de uma ou de outra é mais acessível, certo? Então, ou quem tem a curiosidade também de experimentar várias lâminas, tá a possibilidade. Bom, começando aqui, claro que eu não vou falar individualmente sobre cada uma dessas lâminas, mas todas elas aqui eu já testei, eu já usei algumas vezes. Outras mais, outras são as minhas preferidas e que eu uso com frequência.
e outras menos. Então, eu vou começar pela coluna aqui da esquerda. Estas são lâminas que eu particularmente evito, eu uso muito menos do que outras, do que as demais. Existem muitas pessoas que adoram a Gillette Silver Blue, por exemplo. Tá entre as favoritas de muitas pessoas. Ela é uma Gillette boa, ela é bastante afiada, ela é bastante eficaz. Eu, particularmente, acho que às vezes ela não é tão confortável, pelo menos com os aparelhos que eu já testei. Então, geralmente ela não me dá um bom barbear confortável, agradável. Outras, por exemplo, como a Rockwell, como a Wilkinson e como a Derby, elas também, para mim, quando eu faço barba com elas, a minha barba não é extremamente é, cerrada, né? Não é aquela barba super cheia. Mas com essas aqui, eu tendo a achar que quando eu tô fazendo, principalmente num ângulo transversal ao pelo, ela começa a puxar um pouco, ela começa desconfortável. Eu sinto que ela tá mais puxando o pelo do que cortando o pelo efetivamente. E a Wilkinson, por exemplo, eu também. Ela é um pouco mais afiada do que as outras, mas ela é meio dura, ela é meio assim como a Silver Blue também. Eu acho que ela não é tão confortável. Mais uma vez, a Wilkinson Sword, essa é feita na Alemanha. Essa Gillette Silver Blue, se eu não me engano, ela é feita na Rússia. Elas são muito. Elas são muito. Você vê muitas pessoas por aí que adoram elas e elas são favoritas de muitas pessoas. Também tem uma aqui que eu já usei e não tenho mais, porque eu realmente não uso. Eu acho que a pior lâmina que eu já usei é a Bic. Uma Bic, ela é uma azulzinha, ela é feita na Grécia. E eu particularmente não gostei do jeito que ela me barbeia. Bom, movendo para essa próxima coluna, elas são lâminas que eu também evito, e eu vou falar um pouco por quê, mas elas, na minha opinião, os meus resultados foram melhores do que essa outra coluna, mas ainda assim não são as que eu bastante uso. Por exemplo, as Astras, você vê que até tem duas. A Superior Platinum, essa verde, é uma das favoritas de muita gente, as pessoas cegamente recomendam ela, e ela é realmente muito boa, ela é muito afiada, extremamente afiada e muito boa. Eu percebi que com a minha pele ela acaba depois do. Eu já tive irritação com ela durante o barbear, ou às vezes eu não tive irritação durante o barbear, mas depois do barbear, mais pelo encravado ou mais irritação pós-barba. Eu acho que às vezes porque ela é confortável quando você faz a barba. Eu não sei se até quando faço a barba, eu percebo que ela tá indo bem, mas acaba abusando um pouco, enfim, mas eu geralmente eu não costumo usar muito. Particularmente eu acho a azul, a Superior Stainless, melhor do que a verde, para minha pele. Tem pessoas que acham o contrário. A Gillette Saloon Pack, essa Gillette Wilkinson Sword Saloon Pack, esta aqui é uma feita na Índia. Ela é boa, ela é muito boa. Fazendo a barba uma vez com ela eu gosto, mas também ela, assim como as outras aqui desta outra coluna, eu sinto que às vezes ela não é tão efetiva na minha barba, do jeito que eu faço a barba, não é tão efetiva. Parece que ela tá puxando o pelo, arrastando o pelo, do que efetivamente cortando. Passando para essas duas colunas centrais aqui, essa coluna basicamente é uma coluna que eu gosto muito dessas lâminas. Elas me dão um barbear muito bom, muito eficiente, ótimos resultados. Realmente eu não tenho absolutamente reclamação nenhuma. Mas elas não estão na minha lista das preferidas, a cada uma individualmente por algumas razões. Por exemplo, até vocês podem ver que eu tenho aqui a Shark Chrome. Eu particularmente prefiro a Shark Chrome do que esta aqui, desta outra coluna, que é a Super Stainless. É o mesmo fabricante, claro, pela Lord, mas eu particularmente prefiro a Chrome. Outras aqui, por exemplo, que são excelentes. A Crystal, que essa aqui ela é feita em Israel, ela é absolutamente muito boa.
Tem esta outra Gillette Super 7 O'Clock Super Stainless, ela é bastante boa. Tem aqui algumas que são realmente muito aclamadas por muitas pessoas, que a Kai é uma japonesa e ela é extremamente boa, eficiente, muito afiada. Eu particularmente acho que ela realmente dá resultados excelentes, mas eu acho que ela é mais, por falta de palavra, menos suave, ela é um pouco mais dura. Então, quando eu me barbeio, ela não é tão confortável quanto outras, mas assim, extremamente muito boa. Essa Strike, por exemplo, eu comprei no interior do Brasil, em Pernambuco, numa vivenda muito pequenininha e que é excelente. Eu realmente foi muito barata e muito boa, muito boa. Essa Gillette Sputnik também, ela é excelente, feita na Rússia. Essa Super Barba, ela é feita para o mercado brasileiro, mas ela é feita em Israel. E eu não sei exatamente qual que é a fábrica, mas tem, por exemplo, as Crystals, inclusive a Persona Platinum, que são feitas em Israel, quem sabe até pela mesma fábrica, não sei. Muito boa. E a Lord Platinum, essa aqui, que é a mesma que faz as Sharks. Esta Platinum aqui eu particularmente achei muito boa. Melhor do que as Sharks. São muito boas. A Bolzano é uma marca inicialmente italiana e agora feita na Alemanha. Muito boa. A Gillette Nesset, muito boa. Assim como a Gillette Platinum. São muito boas. Então, essas aqui todas eu tive excelentes resultados. A Viducci, ela é do grupo da Supermax, que a gente também tem aqui na coluna da direita. E também muito boa, comprei numa loja de armarinho em São Paulo. Muito boa, muito barata, excelentes resultados. Inclusive a Lord Platinum também, comprei numa loja de armarinhos em São Paulo. Muito boa e muito barata. Então, esta coluna aqui central, essas duas colunas centrais são muito boas. Algumas ou são mais confortáveis ou menos. Por exemplo, a Müller, essa é uma alemã muito boa, essa lâmina. Ela é muito mais difícil de achar. Ela veio da Europa, eu comprei quando eu estava na Alemanha. O preço por unidade não é barato, assim, se for comparar com outras lâminas. Ela tende a ser mais cara, então por isso não é sempre que eu uso. Ela é muito boa, mas não está entre as minhas, vamos dizer, as minhas preferidas. Assim, por exemplo, como a Kai. A Kai ela é muito boa, muito afiada, mas em comparação às outras lâminas que a gente tem aqui, ela também é mais cara. Agora a gente vem para as últimas duas colunas, que para mim são cegamente, assim, elas são muito boas, ótimos resultados, muito feliz com elas todas. Em particular, esta última coluna são as minhas preferidas. São realmente muito boas. Falando um pouco de cada uma aqui, num panorama geral, a Feather é uma japonesa, acho que muita gente conhece, ela é excelente, muito boa. Dizem que é a mais afiada de todas. Ela tem um ótimo resultado, ela tem uma ótima eficácia. Em comparação com as outras lâminas, ela é mais cara do que as outras lâminas. Então, não é uma lâmina que eu acabo usando mais ou sempre, porque para mim existem tão boas quanto, ou talvez até melhor no sentido de eficácia, né? São outras que são são afiadas, não são tão afiadas quanto, mas elas são confortáveis, elas são macias, o barbear é muito bom. Tem a Gillette Ruby Plus, acho que para mim das Gillettes é uma das melhores. Gosto também muito, como eu falei, da Platinum e da Nesset. Para mim acho que são as melhores Gillette que eu já testei. Gosto muito. Tem uma que você vê que é muito parecida, com a Gillette Ruby aqui, a caixinha, mas é da Rapira. Ela é feita na Rússia. Inclusive muitas aqui das Gillettes inclusive também são feitas na Rússia, como eu até comentei de algumas delas aqui. Acho que a Gillette Ruby também a Nesset também a Silver Blue também muitas Gillettes também são feitas na Rússia. Mas essa Rapira, que é da mesma marca da mesma empresa que a Voskhod, muito boa, excelente preço, excelente durabilidade, muito boa, assim, excelentes resultados. A Dorco, eu só experimentei este modelo, a Dorco Prime.
Platinum, perdão. Platinum Prime. Mas esta aqui eu gosto muito, o preço é bastante justo. E eu sei que outras pessoas já testaram, tem umas outras, tem uma vermelha, tem uma azul e que não gostaram. Eu não testei, não posso dizer, mas esta aqui, a Dorco Prime, essa Platinum até com esse holograma aqui, ela é realmente muito boa. O preço é bastante justo. Em seguida, essa Supermax, as duas Supermax aqui, inclusive a Viduti, para mim são muito semelhantes. Particularmente eu acho que a minha preferida é a Super Platinum. A Supermax Platinum Plus aqui eu comprei também na mesma loja de armarinhos no Brasil, também um preço excelente, ótimo resultado. Então são todas realmente muito boas. E aqui, como eu falei, essa última coluna são as minhas preferidas, realmente extremamente preferidas. A Permashap, ela é excelente, ela é produzida na Rússia, em São Petersburgo também, ela é muito boa, realmente muito boa. A Persona Platinum, em alguns países, ela é vermelha, tanto que chamam a Persona Red Israeli, ou você vê muita gente falando por aí vários apelidos dela, mas é a Platinum, Persona Platinum. Ela é muito boa, ela é feita em Israel, como eu comentei, uma das minhas preferidas. Assim como a Voskhod, que eu falei que é feita também na Rússia, extremamente boa. A Paul Silver Super Iridium, ela é excelente também, muito boa, muito eficaz, excelente durabilidade, uma ótima lâmina. Dizem que, eu já ouvi falar que ela tá parando de produzir, mas é possível encontrar facilmente elas ainda para comprar na internet. A Gillette Super Thin é muito boa também. Esta aqui ela é feita ou na China ou na Tailândia. Essa aqui, acho que é em tailandês que está escrito, mas se eu não me engano ela é feita na China. Muito boa também, ela é realmente mais fina, é super maleável, muito confortável e muito, muito boa. Ela realmente está entre as minhas favoritas. E por último também a Ladas, que na verdade ela também é feita pela a mesma marca que faz, mesma empresa que faz a Voskhod e a Rapira, faz a Ladas. Excelente lâmina também. As três elas são muito semelhantes também, realmente elas são bastante semelhantes, mas muito boas. E, bom, elas são excelentes. Essas aqui, inclusive a Voskhod, aliás, qualquer outra lâmina, depois que você testou todas elas, depois que você viu aquilo que você mais gosta, sai muito mais barato comprar em grande quantidade. Por exemplo, a Voskhod, que é uma das minhas favoritas, como eu falei, essa aqui eu comprei uma 100 unidades. Realmente fica muito mais barato se você compra também essas caixas aqui com 100. O preço por unidade cai absurdamente. Então eu já comprei da Voskhod 100 unidades e da Paul Silver também já comprei 100 unidades. A Persona Platinum eu compraria cegamente essas 100 unidades também. A Permashap eu também compraria cegamente. E elas também, para mim, o bom dessas aqui, inclusive, que é, além delas serem muito boas, excelentes lâminas, excelentes resultados, eu não me corto, eu não tenho pelo encravado, eu absolutamente, tenho excelentes resultados. Elas também são lâminas com ótimos preços. Também não adianta você comprar uma lâmina absolutamente cara, porque, na minha opinião, existem outras tão boas quanto. Não vou falar que elas são necessariamente mais ou menos afiadas ou etc. Cada lâmina ela é diferente. Mas tem lâminas igualmente boas, talvez até mais baratas. Então, cegamente eu recomendaria estas. E estas aqui centrais aqui, se você tem interesse de conhecer, conheça, compre. Se achar uma, compre. Como eu falei, a Feather ela é muito boa. Ela acaba sendo um pouquinho mais cara do que as outras, então vale a pena testar. A Gillette Ruby eu recomendo também cegamente. As Dorco eu recomendo cegamente. Então, realmente depende de onde cada um está, da localização e de quanto está disposto a pagar. Como eu falei, do tipo de material que usa, do barbeador, uns são mais agressivos, outros menos. Então, é isso. Inclusive, essas aqui eu já testei em todos os meus barbeadores. Eu tenho antigos, novos, mais agressivos, mais suaves. Essas aqui são muito versáteis, então esta aqui eu realmente consigo colocar em qualquer aparelho. Se eu tivesse que usar uma dessas que eu falei que eu não gosto tanto, que elas são mais,
vou falar que elas são menos afiadas, mas parece que elas estão puxando o pelo, elas são mais desconfortáveis, eu usaria com algum barbeador meu que seja mais agressivo, seja mais eficaz, para eu conseguir usar mais a lâmina mesmo, né? Usar essa eficácia da lâmina. Mas, como eu tenho bastante lâmina, eu tendo a não usar estas aqui. Eu tento ficar... Na minha rotação, eu uso mais essas aqui. Mas, cegamente, estas últimas aqui que eu comentei. Bom, espero que tenha ajudado. E, e é isso. Quem tiver qualquer dúvida, quem tiver qualquer coisa, por favor, entre em contato. E também eu deixei eu fiz um outro vídeo também que são as minhas dicas de como fazer um barbear perfeito, na minha experiência. E quem ainda não viu, sugiro que dê uma olhada. Valeu, tchau, tchau.